Durante a evolução das algas verdes para o surgimento das primeiras plantas, duas características se destacaram na diferença entre algas e plantas. A primeira delas foi o surgimento de uma camada de células estéreis que passou a envolver e proteger os gametângios, que são as estruturas que formam os gametas. A outra característica foi a retenção do zigoto nos estágios iniciais de desenvolvimento embrionário dentro do gametângio, conferindo grande proteção ao embrião. As plantas atualmente têm sido divididas em dois grandes grupos. Plantas que têm estruturas reprodutoras pouco evidentes, chamadas de criptógamas, palavra que deriva do grego cryptos, escondido, e gamos, gametas, e as fanerógamas, que são as plantas que possuem estruturas reprodutoras bem visíveis. A palavra deriva do grego faneros, visível. Compondo o grupo das criptógamas, temos as briófitas e as pteridófitas. E, compondo o grupo das fanerógamas, temos as gimnospermas e as angiospermas. Nesse vídeo, iremos falar mais especificamente em relação às briófitas. As briófitas são plantas extremamente simples, do ponto de vista fisiológico. Elas são plantas que apresentam ainda características de transição do ambiente aquático para o terrestre. Portanto, necessitam de água ou pelo menos de bastante umidade para que consigam sobreviver. As briófitas não possuem as estruturas que nós estamos acostumados a visualizar em uma planta. Quando se fala em planta, já vem logo à nossa mente a imagem raiz, caule, folhas, flores, frutos. Porém, nem todas as plantas possuem todas as estruturas. As briófitas são um claro exemplo disso. Briófitas não possuem, na verdade, nenhuma dessas estruturas. Elas são constituídas por filóides, cauloide e rizoides. São as três estruturas principais que garantem sustentação, absorção de nutrientes do solo e fotossíntese. Uma característica muito similar das briófitas é que elas são avasculares, ou seja, são plantas que não possuem sistema de vasos condutores de seiva. Através dos seus rizoides, que fixam a planta ao solo, são absorvidas água e sais minerais. Essas substâncias são transportadas lentamente, célula a célula, para as partes da planta. A ausência de vasos condutores limita bastante o tamanho das briófitas. Dificilmente elas ultrapassam 20 centímetros de altura. Além disso, possuem um ambiente bastante restrito, pois só conseguem sobreviver na presença de água e também é a água que é responsável por a sua reprodução. Como exemplo de briófitas, podemos citar os musgos e as hepáticas. Os musgos podem ser encontrados facilmente em regiões de muita umidade, sobre pedras, troncos de árvores, em qualquer ambiente onde eles possam encontrar sombra e umidade. Além de rizoides, eles possuem pequenas estruturas que lembram pequenas folhas e caule. No caso, como não tem vasos condutores, usamos o termo filóides para as pequenas estruturas fotossintetizantes e cauloides para a estrutura de sustentação da planta. Já as hepáticas também são bastante comuns em ambientes de floresta, ambientes próximos a riachos, onde você possa encontrar água durante o ano inteiro, têm corpo achatado e ficam presas ao substrato por meio de rizoides. Exemplo de briófitas, temos ainda os antóceros. Nesse grupo, o gametófito apresenta um corpo multilobado e o esporófito é longo e ereto, chegando a cerca de 5 centímetros de altura. Em relação ao ciclo de vida das briófitas, elas possuem duas gerações, uma geração duradoura, que é gametofítica, e uma geração temporária, que é esporofítica. Vamos agora explorar esses dois termos, gametofítica e esporofítica. Vamos utilizar os musgos como exemplo para compreendermos o ciclo de vida das briófitas. Quando você observa um musgo verde, com seus rizoides, cauloide e filóides, você está diante do gametófito da planta, da fase duradoura.
É no ápice do seu gametófito, entre os últimos filóides, onde se encontram as estruturas formadoras de gametas, feminino e masculino. Nós temos plantas com sexo distinto. Um tipo vai produzir células reprodutoras femininas e outra vai produzir células reprodutoras masculinas. O gametófito masculino é o anterídeo. É dentro do anterídeo que são formadas as células reprodutoras ou gametas masculinos das briófitas, os anterozoides, células flageladas que se locomovem nadando em gotículas de água até uma planta com gametófito feminino para fecundá-la. O gametófito feminino se chama arquegônio. Dentro dele forma-se a oosfera, que é o gameta feminino, uma célula haploide que é fecundada pelo anterozoide e após essa fecundação evolui para uma célula diploide chamada de zigoto. A partir do zigoto nós temos a formação do embrião. O embrião desenvolve-se na planta feminina e a partir dele começa a se desenvolver uma pequena haste a partir do ápice do cauloide. Essa haste que surge sobre a planta, sobre o gametófito, corresponde ao esporófito. Na ponta dela surge uma cápsula e dentro dessa cápsula irão se desenvolver esporos, que também são células haploides. Esses esporos, quando amadurecidos, são expulsos da cápsula e, após caírem no solo, vão passar por um desenvolvimento gametofítico, dando origem a uma nova planta, a um novo gametófito. Podemos dizer ainda que na fase gametofítica, as briófitas são haploides, têm N cromossomos, e na fase esporofítica são diploides, têm 2 vezes N cromossomos. Vamos recapitular em relação ao ciclo de vida das briófitas para que não haja dúvidas. O esporófito, que desenvolve-se sobre o gametófito, é formado por pé, seta e cápsula. Dentro da cápsula está o esporângio, onde haverá a formação de esporos por meiose. A planta em si é o gametófito. Os gametângios, estruturas onde se formam os gametas, localizam-se na região do ápice do gametófito, ou seja, do corpo da planta, que tem sexos separados. Existe a planta masculina com anterídeo, que produz anterozoide, e a planta feminina com arquegônio, que produz a oosfera. Anterozoide e oosfera são os gametas, masculino e feminino, respectivamente. Gametófitos e gametas são haploides. Ambos formam-se por mitose e têm N cromossomos. Os anterozoides deslocam-se do anterídeo até o arquegônio, nadando em gotículas de água com seus flagelos. Quando cai no ápice de uma planta feminina, onde já tem água acumulada, o anterozoide chega até a oosfera, atraída pelo líquido que se forma no canal do arquegônio. A união de anterozoide e oosfera é chamada de fecundação, que origina um zigoto diploide com 2 N cromossomos, que se desenvolve no interior do arquegônio, na planta feminina, e esse zigoto forma um esporófito, que também é diploide, 2 N cromossomos, que vai continuar crescendo, formando um pequeno talo, aonde surgirá uma cápsula por meiose, correspondendo ao esporângio. Dentro dele, os esporos, que são haploide. Quando a cápsula se abre, os esporos são expulsos e, ao caírem no chão ou em qualquer substrato, germinam, dando origem a uma nova planta, ou seja, a um novo gametófito. Perceba que existem 2 fases de reprodução nesse ciclo. Uma fase haploide, que corresponde à fase dos gametas, gametofítica, e uma fase diploide, que é a fase do esporângio. Então, como nós temos uma fase haploide e uma diploide, nós dizemos que é um ciclo haplo-diplo-bionte. Repetindo, ciclo haplo-diplo-bionte. Uma fase
onde nós vamos ter estruturas com N cromossomos e uma outra fase com 2N cromossomos.